A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Como é bom ter você aqui conosco em mais um culto da Igreja Missão Apacentar, onde nós estaremos ministrando a palavra de Deus, louvando e adorando o nome do Senhor. Vamos estar juntos por esse período de uma hora, né? Adorando aquele que vive e reina para sempre. Um grande abraço aí para nossa irmã Osamara, nossa irmã Nilza, pastora Gilda, nossa irmã Camila, que Deus abençoe, né? E todas as pessoas que vão estar conosco daqui a pouco, adentrando. Você já pode convidar o seu irmão, seu parente, seu vizinho, seu amigo, para estar conosco aqui nessa live em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar para iniciar, pedindo a Deus a bênção do Senhor sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Pai, nós queremos assim colocar nas tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos que já estão aqui nessa live e aqueles que vão adentrar a participar deste momento tão abençoado. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem algo para nós nesta noite de forma tão poderosa. Eu sei que o Senhor falará aos nossos corações. Eu sei que o Senhor ministrará as nossas vidas. Em o nome de Jesus, meu Pai, que a tua presença possa reinar neste momento, nesta oportunidade de nós estarmos aqui juntos louvando o teu nome, Senhor. Nós assim colocamos nas tuas mãos, te adoramos, te exaltamos, porque o Senhor é um Deus fiel, poderoso, maravilhoso. Em o nome de Jesus, Senhor, faz aquilo que nós não temos condição de fazer. Opera de forma que nós não temos condição, Senhor, mas que a tua mão possa ser manifesta neste lugar para a glória e louvor do nome do Senhor. Abençoe este irmão, essa irmã que está aqui conosco e que vai continuar nessa live de forma maravilhosa, que o Senhor possa entrar neste lar, nesta casa, nesta família, em o nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor, vamos exaltar aquele que vive para sempre. Aleluias. Eu sei que Ele está aqui e que Ele tem todo o poder nas suas mãos e que Ele pode tocar na tua vida de forma poderosa. E nós vamos adorar o Senhor, vamos adorar juntos. Aleluias. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra Sim, ó Deus. só assim eu não me sinto só. Faz a tua obra sobre nossas vidas, Senhor. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Seja bem-vinda, pastora Juliara. Fique à vontade. Obrigada. Boa noite, a paz. Estamos adorando ao Senhor. Tá ouvindo direitinho aí? Sim, tudo ok. Que é da minha alma, faz meu coração ouvir. Me chama pra perto, só assim
assim eu não me sinto só. Aleluia, Jesus. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então esconda no teu coração, me amarre a ti. Sim, Deus. Aleluias. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim, eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Eu creio assim, Deus. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, Eu vou descansar. No teu amor. No teu amor, Senhor. Nós descansamos em Ti, ó Deus. Nós nos lançamos sobre Ti, ó Pai. Que o Senhor possa tomar este coração, esta vida, meu Deus, que muitas vezes pode estar aflito, aflita, com uma situação, com algo presente na sua casa, na sua família, Deus. Intervém agora no seu casamento, na sua empresa, no seu trabalho. Põe as tuas mãos, Senhor, aquieta esta alma, aquieta essa alma, Deus, em nome de Jesus. Traz paz, traz a tua presença, traz, Senhor, em nome de Jesus, a tua santidade, teu amor, a tua graça, Senhor. Que o Senhor possa inundar esta vida agora, em o nome de Jesus, Senhor. O Senhor é poderoso. Eu creio, Deus. Traz o seu amor, Pai. E debaixo da ótica do teu amor, vem a esperança, vem a convicção de que o Senhor está conosco, de que o Senhor não nos deixou. Aleluias. Eu oro por cada um que está nessa live, Senhor. Eu ministro a tua bênção sobre essas pessoas. Nós ministramos agora, Senhor, sobre cada uma dessas pessoas que estão aqui, aquelas que vão adentrar e aquelas que vão assistir depois, Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre elas, a paz que excede a todo entendimento esteja sobre esta vida. Em o nome de Jesus, Senhor, que o Senhor faça algo tremendo acontecer nesta noite. Em o nome de Jesus, eu oro por cada membro da Igreja Missão Apacentar, aqui em Minas, em Feira de Santana, em Malhada, que o Senhor ponha as tuas mãos, Senhor, em o nome de Jesus, que a presença do Senhor esteja sobre esta vida, meu Pai, em o nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor tem o poder de fazer coisas tremendas, em o nome de Jesus. Aquilo que a gente nem sabe que está acontecendo sobre a vida do teu filho e da tua filha, o Senhor pode fazer, Senhor. Eu oro, meu Deus, por mim, pela pastora Brígida, pela pastora Gilda, pelo pastor Edmar, pela Eliane, pela Jennifer, pelo Nicolas. Eu oro pelo Diego, pela Elisama, pelo Samuel, pelo Felipe Nunes, pela Osamara, pelo Miguel, pelo Renato, pela Marcela, pelo Cauã. Eu oro, meu Deus, sobre estas famílias, pelo Felipe Conrado, pela Bárbara e pela Elisa. Eu oro pelo Ronilson, pela Cândida, pelo Emanuel, pela Gabriele, pela Laurita, pela Zoe. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, pelo Mário, pela Marlene, pela Mariana. Eu oro, Senhor, pela Marilene, Senhor. Eu peço a bênção do Senhor pelo Wesley. Eu oro pelo Marcos, pela Flávia, pela Scarlett, pelo Caleb. Eu oro, Senhor, pelo Daniel, pela Carla, pela Esther, pelo Estevão, pela Edna. Eu oro pelo nosso irmão Camilo, Senhor, pela nossa irmã Nilza, pelo nosso irmão Rodrigo, Graziele, Leandro, Júlia, Bárbara, Rayane, Jennifer e o Theo. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, por todos, Senhor, dessas famílias que nós estamos colocando diante de Ti, pelo Rodrigo, pela Isabel, pelo Arthur, pelo João
pela Francisca, pela Selma, pelo Francisco. Eu oro pela Roberta, pela Renata, pela Ana Clara, pela Nelly, pelo Marcelo, pelo Marquinhos e pelo Márcio. Eu oro pela Aline, o seu esposo Wagner. Ó, meu Deus, a Vitória, Emanuele e o Gilson. Eu oro, meu Deus, pela Lisiane, o seu esposo Moisés, assim como pela Maria Fernanda e Maria Luísa, pela Graziele, o seu esposo Raimundo, o Rian e a Rebeca. Oramos pela diaconisa Maria José, pela sua filha Raquel, Cláudia e netos Nubinatan, Nicolas e Benício. Oramos pela Carol e pela Stephanie, pela Marilza e pelo Samuel. Oramos por todos da Igreja Missão Apacentar, em Feira de Santana, na Bahia, pela a pastora Jandiara, as suas irmãs. Oramos por todos que estão aqui nessa live. Nós te louvamos, meu Pai, te engrandecemos em o nome e para a glória do Senhor Jesus. A Amém. paz do Senhor, mulher de Deus. A paz, querido. E Que aí, boa bênção. noite a todos. Que Amém. bênção, né? Estarmos de novo aqui, Estarmos presente de Deus. juntos, adorando, orando, louvando, bendizendo o nome daquele que pode todas as coisas. Amém. Glória a Deus. O Estamos Senhor aqui tem na dependência do Senhor. isso. Prazer O Senhor enorme para mim estar aqui com vocês, essa oportunidade da Missão Apacentar, essa bênção. E agradeço também a todos que estão participando, que estão presentes. Minha equipe de professores da Escola Bíblica que reclamou que eu não mandei abraço, estou mandando abraço agora. E agradecendo todo o apoio, todo o incentivo, e que a palavra do Senhor seja ministrada, que cada um de nós receba a sua porção. Cada um tem a Amém. sua necessidade, né? Então, que o Senhor derrame em nós de acordo com a nossa necessidade, segundo a sua soberania. Amém, amém. Antes da senhora fazer aí um apanhado do que foi semana passada, que foi uma bênção, uma palavra muito abençoada, né? Deus Amém. falou fortemente ao nosso coração. Eu vou desativar aqui os comentários por enquanto. Daqui a pouco a Certo. gente ativa para a gente poder ver esse rostinho abençoado aí melhor e também darmos uma atenção melhor à palavra. Mas eu queria fazer um paralelo, uma associação aqui, e a senhora me fala aí se está certinho, né? Se podemos associar dessa maneira sobre o quebrantamento, né? Nós estamos dentro do tema, né? É ter um coração quebrantado, ser quebrantado, né? Sobre o quebrantamento que Deus quer de nós no tempo de hoje. A senhora trouxe esse tema falando assim com muita propriedade de que esse é um desejo do coração de Deus para esse momento, né, que nós vivemos como igreja do Senhor, ter um coração quebrantado e viver um momento de quebrantamento. Então a gente pode falar que quebrantamento está associado a arrependimento, a choro, a alegria, a santidade, a presença de Deus, e o quebrantamento está associado à humilhação. Podemos Exato. associar a esse paralelo, né? Ter essa associação com o arrependimento, com o choro, com a alegria, com a santidade, com a presença e com a humilhação, pastor? Exatamente, é uma síntese perfeita. É a reunião de tudo isso aí culmina no quebrantamento. Exatamente o que a gente falou na semana passada, o que as pessoas querem muito agora. Querem que passe a pandemia, querem voltar a viver sua vida normal, corriqueira. Muitas vezes, não vamos citar o B ou C, mas muitas vezes na religiosidade. E há uma diferença muito grande entre religiosidade e retidão. Ou melhor, retidão e religiosidade. Então, a religiosidade, ela faz as coisas para os outros, para ser vistos. A retidão faz para Deus. Por isso, as pessoas retas, que são
alheias, né? Elas não vivem pela religião, elas prezam pela intimidade, pelo altar íntimo particular, por causa disso. Então, quem está preocupado em estar na igreja, estar no templo, todos sentimos falta, mas é como eu disse na semana passada, às vezes nós estamos esperando por Deus e Deus está esperando pela gente. Esperando exatamente o quê? O quebrantamento. Por quê? Porque nós baseamos nosso estudo em Salmo 34:18, que diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, a gente tem quebrantamento e contrição, que resulta em presença e salvação. E é Ô, Glória. exatamente isso. É não viver buscando as mãos do Senhor, mas a sua face, ter prazer na sua presença. Então, no Salmo 51, ele já diz que não rejeita, que não despreza um coração quebrantado. Então, esse coração quebrantado, a gente vai ver na Bíblia, nós falamos sobre isso. Por exemplo, o chamado de Isaías. O chamado de Isaías, ele se quebranta porque ele vê a santidade do Senhor. Então, quando ele vê o quanto o Senhor é santo e quanto ele era impuro, com seus lábios impuros, ele diz: vou morrer. Esse vou morrer demonstra que o que se quebrantou, reconheceu quem ele era. Então, reconhecer quem a gente é o primeiro princípio, é o primeiro passo para a gente se quebrantar. Essa humilhação aí que o Senhor falou. Humilhação quando a gente tira a máscara e diz: aqui estou eu, Senhor. Eu prego bem, eu canto bem, eu danço bem, eu ganho vidas, eu canto muito bem, mas aqui dentro só quem sabe é o Senhor. Só Deus é capaz de saber. Então, no altar público, as pessoas nos aplaudem, as pessoas querem que a gente volte, as pessoas gostam, mas o altar particular é que sustenta nossa vida e nosso ministério. Então, no altar particular, quem preza por esse altar, ela preza também por o quebrantamento. Pastor Pote, que é uma referência em cura, libertação aqui no Brasil, né, da Jocum, ele tem uma definição de quebrantamento que eu gosto dela bastante. Quebrantamento é aceitar o tratamento de Deus. Meu Deus, Então, muito forte. Essa definição, para mim, muda tudo. Quebrantamento é aceitar o tratamento de Deus. É quando a gente chega diante dele, tira as máscaras, guarda, joga as armas no chão, e aí a gente diz assim: sou impuro, vou morrer. E aí a gente ouve ele com a sua graça dizer: não, você não vai morrer, eu vou lhe tocar. Aí, ao invés de recuar, porque quem é que faz a gente recuar e ter medo do toque de Deus, do reparo, do refazer de Jeremias 18, da casa do leito? Porque essa é outra mensagem, mas Deus faz e Deus refaz. Não é isso que nós vimos na casa é do oleiro? verdade. Deus faz e refaz, Deus faz e refaz. Aí o inimigo das nossas vidas diz assim: não, não queira refazer, não, que dói, que você sofre. Deixa isso para lá, tá bom assim. Aí a religiosidade diz: tá ótimo assim, não mexa em nada. Aí a gente não aceita o trabalhar de Deus. Então não há quebrantamento. Pode haver emoções, pode haver um discurso até bonito, mas não há um quebrantamento. Então, É nós porque falamos. justamente esse fator, né, pastora, quando mexe, né, mexe com o eu, com o ego, com o orgulho, mexe confrontando as estruturas, né, aquilo que a gente tanto busca esconder muitas vezes, né, Exatamente. vai fazer a gente ter uma defesa, não E permitir, né? Não isso, permitir que o Senhor adentre, né? Que a gente se exponha, né? E aí, o quebrantamento, a gente pode falar também uma coisa aqui que a gente pode colocar, é se expor diante de Deus. isso de Deus. Se despir, se a gente quiser ser mais profundo, né? Melhor, biblicamente, Se despir. É a nudez da nossa alma, né?
Eu costumo dizer nos meus atendimentos e quando eu ministro também na escola bíblica, eu digo que na oração da igreja, da reunião, ninguém diz, ó Senhor, me perdoe que eu cobicei o marido da outra. Aí o outro diz, ah, Senhor, me perdoe que eu hoje atravessei o sinal de propósito. Ninguém fala isso em público, não é verdade? Ah, Senhor, me perdoe que eu achei um dinheiro fácil na empresa e eu peguei e ninguém viu. Ninguém fala isso. Então, o lugar onde a gente expõe tudo é ali no quarto de oração, é no quebrantamento. E nesse quebrantamento é onde a gente vai ficando cada vez mais dependente. É interessante o Evangelho, o ser filho de Deus, que a gente vai crescendo e a gente não vai ficando independente. Quanto mais a gente cresce em graça e conhecimento, mais dependente a gente fica. Então, a É gente verdade. vai crescendo para baixo. Crescer para baixo é fazer raiz, é ter alicerce. E nem todo mundo quer crescer para baixo. Porque quando eu chegar aí nesse apartamento lindo, que eu for aí visitar, e aí Ô, que o senhor e a pastora Brígida disserem assim, ah, pastora, vem conhecer nosso apartamento. Certamente, até porque é um apartamento, mas mesmo que fosse uma casa, o senhor não ia dizer assim, deixa eu cavar aqui para te mostrar o alicerce. Ninguém é, não, mostra alicerce, não é verdade? é Então, verdade. quem vive de religiosidade não quer alicerce. Se religiosidade é para mostrar para as pessoas, alicerce ninguém mostra. Quem vive na retidão, quem aceita o quebrantamento, quer trabalhar, solidificar, é o alicerce. É o alicerce que faz diferença. Então, Glória a Deus. isso é um traço do quebrantamento. É você trabalhar o seu alicerce. Então, por exemplo, eu falei isso ensinando na classe. Já teve período de eu dizer, Senhor, não deixa que o pastor me chame para pregar. Eu não estava em pecado, não. Mas aquelas fases de sequidão que eu acredito que todo cristão tem, Todo cristão aquela passa. fase, não é, bispo, Todo. aquela fase em que a gente não tem muita vontade de orar, não tem muito ânimo, que a gente lê a Bíblia parece que por obrigação. Então, eu tive momentos assim onde eu disse, Senhor, tomara que o pastor não me escale para pregar. Por quê? Porque poderia até ter uma boa performance, mas o altar não estava erguido, não estava bem, eu não estava nem indo no altar praticamente. Isso é quebrantamento quando você reconhece que você É, não pode. E quebrantamento também é você dizer, Senhor, eu não tenho o que dizer, eu não posso, o Senhor sabe que eu estou vivendo essa sequidão. E ainda assim ele diz, vá que eu sou contigo. Aí ele vai e usa e as pessoas dizem, ai, que bênção! Mas o seu interior, só o Senhor sabe. Então, bispo, que a gente precisa nesse momento, reforçando o que foi dito na quinta passada, que nós precisamos, nós queremos, oramos pelo fim da pandemia, desse vírus maldito, mas o que o Senhor espera de nós é um quebrantamento, é uma rendição, é uma humilhação. Nós individual e nós como igreja, para que assim o Senhor possa continuar a fazer a obra, porque nós não podemos achar que Deus parou, nem mandou a gente é. parar. O Senhor parar, Não, de jeito nenhum. nem mandou a Ele quer que mim. a gente, ele quer que a gente continue e continue Continue. firme com ele. Mas teve algo que a Exatamente. senhora falou semana passada que eu até repliquei aqui. Né? Essa semana nós fizemos bastante visita ministrando a ceia do Senhor ao pessoal nas casas, né? Como a gente tá tendo os cultos na igreja, mas a gente, como igreja Missão Apacentar, decidimos não abrir e a gente fez os cultos nos lares, né? Assim, fizemos visitas, na verdade, nas famílias e ministramos a ceia. E essa semana foi uma dessa, né? Ontem foi a última visita ao pastor Leidmar, até fizemos, foi bênção. E eu repliquei algo que a senhora falou aqui nessa live de quinta-feira passada, que foi o Sim, seguinte: Deus, muitas pessoas te ensinaram que Deus responde de três formas, né? sim, 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 não ou espere. Mas sim. eles esqueceram de te ensinar que Deus fica em silêncio, né? Então eu repliquei isso, foi muito bacana essa questão,
Porque o silêncio de Deus, ele causa algumas coisas em nós, né? Porque Exatamente. eu até falei muito sobre isso. Nós somos uma geração que a gente não quer esperar, a gente não quer, né, a resposta dentro de um tempo. A gente quer agora. É esse imediatismo presente, né, essa aceleração das coisas e até devido à internet, né? Ao sistema de evolução que o mundo está passando nesse sentido, traz consigo essa ânsia, né? E as pessoas elas estão muito mais ansiosas, elas querem tudo mais pronto, mais rápido, mais, né? Então acaba que elas não conseguem esperar, né? Descansar quando não tem uma interação, né? Mesmo que Deus esteja em silêncio ali, Deus fala muito no silêncio, né, pastor? Verdade. Deus fala muito no silêncio. E além da internet, nós temos hoje uma criação as crianças hoje, elas não são criadas para ouvir não. Não sei se o senhor concorda. Não podem ouvir não e muito menos espere. Então é o que eu digo. Eu sei que o senhor é muito mais novo que eu, mas a gente tem uma geração em que é a hora do lanche, a hora do desenho, a hora disso, a hora daquilo. A geração de hoje é tudo muito rápido, tudo muito prático, E é como o na senhor hora que eles acabou querem. de dizer, na hora que eles querem. E aí eu aconselho os jovens que às vezes vão se casar por causa de pressa, desespero, não querem esperar, não têm certeza de que é a vontade de Deus, mas vão e se casam. E a realidade é que a gente tem que lidar com essa questão, essa maneira de Deus responder, que é não respondendo. É quando Deus está em silêncio. Então a gente vê, por exemplo, Jó. Jó fala, 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 fala o tempo inteiro. Tem dias que está no vale, tem dias que Jó está na montanha. Vale, montanha, vale, montanha. Ah, eu sei que o meu Redentor vive, enfim, se levantará. Todo crente. No outro dia, É, maldito dia que eu nasci. Eu vou para o Oriente e vou para o Ocidente. Então a gente vê esses altos e baixos que a nossa humanidade é desse jeito. E a gente percebe que Jó, ao final, quando Deus vai se manifestar, Deus não responde nenhuma pergunta de Jó. Deus apenas faz perguntas a Jó. Então, o exemplo de Jó é para nós entendermos a soberania de Deus. No meu silêncio, eu estou lhe ensinando. Aí eu disse que só entende isso os aliançados. E é verdade. é, Quem não tem aliança com Deus não vai entender. Porque eu estou terminando o curso na universidade e a gente sabe o que é que tem dentro das faculdades, das universidades, né? Que verdade. Deus, se Deus é bom, porque tem maldade no mundo? Esse tipo de questionamento. Então, o aliançado, não estou falando do religioso, estou falando do aliançado. Ele sempre quer conhecer mais a Deus. Então, quando ele percebe que Deus está em silêncio, os céus estão de bronze, ou ele vai alinhar sua vida, consertar, como diz profeta Isaías, escreve capítulo 59, a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido está agravado. Não que ele não possa abençoar, nem que ele não possa ouvir, mas as vossas maldades ou iniquidades, elas fazem uma separação entre vós e vosso Deus. O que que acontece? Quando eu particularmente, quando eu percebo que não oro, não tem resposta, não tem direção, não tem sinal, não tem nada, eu paro e penso, tem alguma coisa errada comigo. Alguma coisa está errada comigo. E aí, quando paro para pensar, meu Deus, aconteceu alguma coisa. É aquilo que eu sempre digo. Quando você errar, eu vejo assim, tem uma voz aqui que diz assim: você errou o alvo, você transgrediu, você errou. Essa voz está aqui lhe dizendo: melhor, aqui. Tem uma voz aqui no nosso ser que diz isso. Você sabe que voz é essa? Essa voz suave que diz assim para você: você errou. E tem uma voz aqui que diz assim: você é crente, mas pecou. Você é crente, mas errou o alvo. Então, são duas vozes.
Essa voz daqui você identifica porque você tem o Espírito Santo. Você sabe que essa voz que está falando aqui está lhe ensinando, lhe despertando, está lhe Glória. exortando, está lhe preservando a sua vida por causa da aliança. Aí você sente, e aí você vai para o joelho. Aconteceu isso esse ano, no dia do meu aniversário. De manhã eu fiz aquela oração de: meu Deus, onde estão as minhas promessas? Pai, já o senhor está vendo a minha idade, não sei o quê, não sei o quê. No mesmo dia veio duas respostas no mesmo texto. Eu disse: Deus está falando. Então eu terminei de fazer o que eu estava fazendo, fui para o meu quarto e ajoelhei. Disse: isso aqui é o Senhor falando, qual é o problema, meu Deus? E ele respondeu. Quando ele me respondeu e me mostrou onde estava o meu erro, que eu confessei e deixei, e Apocalipse 12:10 diz que o nosso acusador fica diante do trono, dia e noite nos acusando. Mas 1 João 2:1 diz que nós temos um advogado, com letra maiúscula, assentado à direita do Pai, intercedendo por Glória. nós. Glória a Deus. Aí, quando você lembra do advogado, que você se ajoelha, o ajoelhar que eu falo no sentido do quebrantamento, que às vezes você está no ônibus, na rua, no carro, você diz: meu Deus, me perdoa, não tem que chegar em casa, não é assim? É. Mas aí você diz: Senhor, eu errei, me perdoa, e aí a gente chora e a gente confessa e a gente diz que não faz mais. Quando a gente fizer isso, essa voz daqui, ela cessa, porque eu estou perdoada. O Espírito Glória. Santo não toca mais no assunto. Eu estou perdoada, me quebrantei. Essa voz daqui não cessa. Por que ela Glória. não cessa? Porque ela é a voz do acusador. Então, a voz do acusador não cessa Meu Deus. até, até que você se levante e diga: eu estou perdoada. E o É, profeta Jesus. Miqueias diz que foi lançado no mar do esquecimento. Então, essa voz precisa cessar. O acusador, quem cala a voz dele, sou eu com o meu pecado, Glória. desculpe, com o Com a minha meu arrependimento. com Eu me arrependimento. arrependo, eu me quebranto, eu confesso, eu deixo, e ele quer continuar, mas eu coloco ele no lugar dele, porque o meu advogado me justificou, o nosso advogado nos justificou. Glória a Deus. Aleluia. O quebrantamento faz isso também, faz você se apropriar da justiça do Senhor e da misericórdia. E interessante, são coisas muito simples, mas que você se desperta assim. Justiça é quando você merece. Você vai lá e diz: é justo. Professor, eu acertei essa questão e o senhor disse que estava errado. Eu quero meu ponto aqui que eu acertei, está certo. Aí o professor tem que ir lá e dar o seu ponto porque você acertou. Isso é justiça. É o que você tem direito. Mas quando a gente se achega a Deus, a gente se achega por misericórdia. Glória a Misericórdia. Deus. Eu não mereço. Meu Quando eu Deus. mereço a justiça. Quando eu não mereço a misericórdia. E é por misericórdia que ele joga no mar do esquecimento. Miqueias escreveu, o profeta Miqueias. Então, o Uau, forte quebrantamento demais. forte, o quebrantamento faz você se apropriar disso. E aí o diabo não tem jeito, tem que calar a boca. Ele tem que se calar e a voz daqui, da acusação, ela vai cessar. E aí nós temos paz. Confessamos e deixamos. E Como não diz adianta, né, Provérbios, expulsar, sai daqui e tal, e tá lá a confissão, né? Sem ter a confissão, sem ter o arrependimento, sem ter o quebrantamento. Então, a partir disso, a gente percebe quão importante é o quebrantamento na vida de um cristão, né? Na vida daquele que está na presença de Deus. O quebrantamento é indispensável, faz parte da sua vida, faz parte do seu cotidiano, né? Faz parte do seu dia a dia. A gente precisa se quebrantar, não é uma vez no ano, né, pastora? É todos não, os dias. exatamente. Aí você vê, por exemplo, o dia da ceia, eita, e agora? Não vou para a igreja porque eu não vou tomar ceia.
Ou então, na hora da ceia, fecha o olho e fica orando. Oi, mora em casa. Aquela oração de disfarçar para não tomar ceia, aquela oração, essa oração é feita em casa. Ah, não vou dar o dízimo não, porque eu tô com raiva de alguém. Antes do altar tem a oferta. Então, antes de você ofertar, tem um quebrantamento. Antes da ceia, tem um quebrantamento. Então, antes de você se achegar, tem um quebrantamento. O caminho é esse, o caminho está sempre livre. E quando você achar que não está, se lembre de Lamentações 3. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aí ele diz assim, poeticamente, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aleluia. Hoje, quando eu acordei, já era uma outra porção de De misericórdia. Quando misericórdia. o Senhor acordou, já tinha uma nova porção. Então, eu me É. achego por essa porção da Aleluia. minha. E o Senhor falou uma coisa que eu achei interessante. A questão do não adianta ficar dizendo, são os chavões que as pessoas elas criam, né? São chavões que, eu sou filha do rei, porque o Senhor é comigo, o Senhor é conosco, porque se inventaram tantos chavões gospel e as pessoas elas ficam repetindo, mas isso não vai fazer efeito. Esse É, chavão não faz efeito. e hoje Aí, tem essa teologia positiva, né? De pensamentos positivos. E a gente também teve uma inserção nesses tempos atuais dos coaches, né? Que, sim, que, que pega você e põe você lá em cima, mas exatamente. muitas vezes despreza algumas coisas das quais é inerente do ser humano errar, falhar, né? Então o coach não, ele, não, você e tal, e tal, e tal. E aí a pessoa acha que é só isso que vai fazer ela ter sucesso, crescer, alcançar uma bênção. E não é assim, né? A gente sabe que esse não é o caminho. O bispo, eu vou te dizer, um dos salmos que eu muito leio, muito prego, muito eu aconselho, é o Salmo primeiro. Para mim, o Salmo primeiro, ele é de uma riqueza que a gente não consegue só pela revelação da palavra. Mensurado. Exatamente. Porque ali eu tenho fé, eu tenho felicidade, eu tenho prosperidade, eu tenho compromisso, eu tenho princípio, eu tenho aliança. Tudo, tantos conceitos tem ali no Salmo primeiro. Então, eu costumo até dizer assim, o povo, os grandes as referências de sucesso aqui do Brasil, não só do Brasil, elas dão cursos, palestras, o povo paga rios de dinheiro para assistir essas palestras, como ser um vencedor, como você alcançar seu objetivo, né? Os coach, como o senhor diz. Só eu não estou desfazendo, mas eu vou te Claro. dizer vai para o Salmo, vai para a palavra, aliás, vai para a Escritura que tu acha segredo de sucesso. Josué, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Os teus inimigos, todos estarão sujeitos a você. Onde você pisar a planta do seu pé vai ser seu. Ninguém vai ficar de pé diante de você, nenhum inimigo. Eu não fui com Moisés, eu vou ser com você. A essa altura, na minha interpretação, Josué está com os olhos desse tamanho assombrado, com a missão, né? Ia substituir o grande líder Claro, Moisés. claro. E Aí ele Josué. estava inerte, né? Porque Moisés morre, o desafio está diante dele, ele está inerte diante do desafio e Deus fala: Josué, Josué, se dispõe. E diz assim, Moisés, meu servo, morreu. hã? Encara a realidade. E aí o Senhor diz assim, não te assombres, ó, não te espante. Como assim, Meu Deus, não Deus. te espante? Aí ele vai fazendo várias promessas. Aí ele diz assim, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite. Ô bispo, o nome disso para mim é segredo do sucesso. O segredo Exato. do sucesso tá ali. Então, eu não desfaço de coach nenhum. No entanto, se você se mergulhar na palavra, você tem, porque sucesso é amar o que Deus ama. Amém. Glória a Deus. Amar o que Deus ama. Então, não ande com pessoas ruins, não se assente com quem vai escarnecer,
leia a palavra, medite nela, esteja plantado na água, ou seja, plantado no Espírito, você nunca vai ser uma árvore seca, você vai sempre dar fruto, sempre tem ceifa. Então, o Salmo primeiro tem o segredo do sucesso. Bíblia, E as pessoas querem amizade, fórmulas, querem fórmulas prontas, fome. né? É, por E o exemplo, evangelho não se enquadra com fórmulas prontas, né? O evangelho é nenhum. busca. Eu nos meus atendimentos, pastora, eu estou precisando disso, eu estou tendo sonhos assim, pastora, eu não consigo trabalhar, um emprego, meu casa, quer dizer, cada um chega com um problema. E aí, quando você vai perguntar como está a devocional, a relação com Deus, pastora, às vezes eu oro, às vezes eu leio. E, infelizmente, 99% das pessoas que eu atendo nunca leram a Bíblia toda. Meu Deus. Elas nunca leram a Bíblia toda, mas aqui tem um segredo de sucesso. Mas qualquer igreja que botar assim um anúncio, fulano de tal ou fulana de tal, especialista nisso, nisso, nisso e naquilo. Venha se você quiser vencer. Venha se você quiser ter sucesso. Aí enche a igreja Vai encher. e aí a pessoa pega, abre, se fosse eu, abria o Salmo primeiro e dizia, trouxe o segredo do sucesso para você. Tá aqui, Salmo primeiro. Escolha suas companhias. A Bíblia esteja com você de manhã, de tarde e de noite, como o Senhor escreveu em Deuteronômio, né? Quando ele vai falar É. da lei, que ele diz assim, inculca na cabeça dos E teus filhos, esteja por frontal nos teus olhos, na tua mão, para que você nas esteja teus olhando umbrais, portas. nos umbrais das portas, em todo lugar. Então, o Senhor vem falando o tempo todo que esse é o princípio do sucesso. Então, quando você olha e diz assim, eu não vou me assentar nessa roda porque o Senhor não quer, isso é quebrantamento, isso é reconhecimento. Eu não vou usar tal roupa porque o Senhor não quer. Eu não vou em tal festa porque o Senhor não quer. Pastor, eu posso ir para a festa junina do arraial da minha família? Uma vez me perguntaram, pastora, eu posso ir no forró da minha casa, da minha família, meus parentes, tudo. Assim, a gente tem isso há muito tempo e agora eu me converti. O que é que a senhora acha? Eu posso ir ou não? Eu disse para ela, você acha que você indo, você que vai responder. Você acha que você indo, você vai ter autoridade para falar do evangelho, do amor de Deus depois do forró? Passa o forró, termina, e o outro dia a vida segue, e aí você vai falar do amor de Deus para seus parentes. Você acha que eles vão ouvir? Acredite. Ela disse não. Eu falei, o que é que você vai fazer no forró? O que é que você vai fazer no forró? Porque você não vai pregar o evangelho no forró. E as pessoas que estão te convidando para o forró, elas vão dizer depois que você é crente, mas estava no forró. Então, quando você for dizer, porque o evangelho mudou minha vida, e porque Jesus é bom, e porque agora eu sou uma nova criatura, mas você está no forró, tá entendendo, bispo? Então, funciona assim. O quebrantamento te faz entender a separação. A separação é que Malaquias diz que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o perverso. O quebrantamento também faz eu entender essa separação e não sofrer. E não sofrer. Então, eu trabalhei em empresa que fazia festa de forró. Falei isso aqui em casa ontem. E aí, no último ano, a pessoa. Teste de forró. Hã? Teste de A quê? festa, o forró do mês de Ah, junho. E eu, como funcionária, tinha que trabalhar. Mas aí num dos anos, o último ano que eu estive lá, a pessoa ela responsável lá pelo setor, ela me colocou para despachar a cerveja. E aí eu não esperei chegar em casa, não. Lá mesmo, despachando a cerveja, eu disse assim para Deus: aqui não é o meu lugar. Então venha me buscar, venha me tirar daqui, porque aqui não é o meu lugar. Era junho. Em maio do ano seguinte eu saí. Antes que viesse o outro forró, Deus me tirou. Por causa de quê? Por causa da separação. Agora preste atenção.
esse conceito de separação não tem a ver com religiosidade, a soberba da religiosidade. O Eu sou conceito de melhor do separação, que os outros, né? exatamente. Ou não vou para a festa porque eu não posso, porque senão eu vou para o inferno, porque não sei o quê. Eu fui para a festa, chegou lá, ó, tu fica aqui no bar. Fiquei no bar, lá dentro do bar mesmo, eu fiz minha oração e a mão bondosa de Deus me tirou. Porque Então eu você estava obedeci cumprindo uma obrigação, né? a obrigação. A religiosidade não deixa você ir. Eu preferi ir e me entregar nas mãos de Deus e saber que Ele resolveria aquela situação. E resolveu. E eu saí. Então, o quebrantamento te leva guardem isso, que é importante. O quebrantamento te leva a querer a prosperidade de Deus, a prosperidade bíblica, a prosperidade de Deus. E quando ele disser, eu tenho aquele carro para você, só que não é agora. Aí você não pega o dinheiro, ou pega o vizinho ou o amigo e diz assim, vai lá financiar um carro para mim. Dentro você sabe que não, Deus não está ali, mas aí vai e tira. O quebrantamento te faz dizer assim: Ele vai te dar, Ele vai te fazer prosperar, mas não é agora. Então, aceitar a hora de Deus também é um sinal de quebrantamento. Mas, Glória a Senhor, Deus. eu preciso, você precisa. Quem sabe o que você precisa sou eu, que eu sou seu pai. Como eu falei da mulher samaritana. Eu quero dessa água. Ela queria H2O, Jesus queria dar a vida eterna. Entendeu? Então a É. gente quer no nosso jeito. Aí o Salmo primeiro fala de prosperidade. Essa prosperidade aí eu prego. Se me chamar, pastora, pregue sobre prosperidade. Você vai? Vou, claro que eu vou. Eu prego a prosperidade bíblica. Bíblica. Para mim, o Salmo primeiro, para mim, ele fala muito de prosperidade. Então eu prego o Salmo primeiro com muita tranquilidade. Sou avessa, tenho aversão à teologia da prosperidade, mas a É. prosperidade de Deus eu prego. E se você quiser ser próspero, olha para o Salmo primeiro, que você vai ser próspero, próspero que o Salmo 107 termina assim: os justos me rodearão, quer dizer, quando vê o Senhor me abençoando, os justos me rodearão e os ímpios ficarão emudecidos. É quando Meu Deus. o ímpio diz assim, o que é que esse crente tem que tudo que faz dá certo? Gente, tu viu que a crente não tinha nada, agora botou ali um pontozinho, uma lojinha, o negócio está crescendo. O Bíblia, né, como alguns chamam. Então, isso é prosperidade. Ela vem no Aleluia. tempo de Deus, do jeito de Deus, da maneira como o Senhor quer. Agora, isso, ela só chega quando a gente se quebra. E quebrantar é aceitar o tratamento de Deus, o tempo de Deus, a vontade de Deus, os caminhos mais altos de Deus, os pensamentos mais altos de Deus. Isso é quebrantamento. Receber as estratégias de Deus para chegar no lugar que Ele quer que a gente chegue. Amém. Glória a Deus. É tão forte essa frase, né, que a senhora trouxe, que é o conceito que o Cote, né, traz de quebrantamento. Fala novamente ela aí. É porque ele diz que quebrantamento é você aceitar o tratamento de Deus. Eu Meu leio, Deus. eu tenho muita admiração por ele, porque é uma pessoa assim que você percebe que ele se entregou a isso. Tem, inclusive o testemunho dele sobre propósito, né, quando ele se forma em engenharia e Deus tira ele da engenharia, graças a Deus a engenharia perdeu e ele vem para o reino. Então é uma pessoa que eu leio muito, eu escuto muito, ele é um homem realmente muito usado por Deus. E ele tem frase, essa é uma das frases que eu uso muito quando eu estou ministrando. Quebrantamento é aceitar o tratamento de Deus. E ele diz assim: Deus sabe pisar nas nossas feridas. Meu Deus. Isso é muito, muito maravilhoso. Então, o Senhor falou comigo, depois que comecei a estudar, o Senhor me mostrou que quando Ele nos fere,
como diz o profeta Oséias, ele fere, ele sara. Quando Deus nos ferir, ele quer nos ferir para nos marcar, para nos fazer Ora, avançar. Ele tem um propósito. Quando o diabo fere, é para nos deter. Então, nós precisamos, e eu volto para a questão da aliança. Existem coisas que só os aliançados percebem. Você tem que estar aliançado, você não tem que estar preso à religião, você tem que estar aliançado. E aí você sabe. O senhor conhece um pouco da minha história, aquela fase difícil de perseguição, tudo aquilo, né? Acho que o senhor não estava mais em feira, me parece, eu é, estava. Não te sei. acompanhou, tipo assim, né? Mas preste muita atenção. Uma amiga, que o senhor conhece, Raimunda Celeste, ela me emprestou um livro, A Isca de Satanás, do John Bevere. Ah, Espírito Satanás, muito bom aquele livro. Muito John bom. Bevere, né? Isso, exatamente. E ele diz assim, ele fala sobre você se vitimizar. Enquanto você se vitimizar, você não consegue perdoar. E isso para mim foi muito forte, porque eu tinha que entender isso no espírito, não dava para entender nas emoções, apenas na razão apenas. Eu tinha que entender que não podia me vitimizar. E um dia o Senhor falou comigo. Ele disse para mim, me levou para José. Quando os irmãos de José tiram, quando José tira a pintura, né, a máscara e diz assim: "Eu sou José que vocês venderam". E os irmãos ali têm uma mistura de, eu creio, né, de vergonha, de remorso e de medo. Os três sentimentos ali devem invadi-los. Até Tem porque medo. José estava numa posição superior a eles, né? Isso, José estava numa posição muito superior. Eles tinham remorso, acredito, por ter feito aquilo, e também havia uma vergonha, né? São sentimentos assim deploráveis que se esses sentimentos, remorso, vergonha, medo, se você não se apega a Deus, se você não se achega, você não vence, É porque verdade. esses sentimentos derrubam qualquer pessoa. Então, José, eu acho muito, é o diferencial para mim na vida de José essa fala dele, quando ele diz assim, eu vou até pegar para gente. Quando ele diz assim, os irmãos assombrados, né? E aí ele diz assim: não foram vocês, foi Deus que me enviou na frente. Glória a Deus. Quando você diz assim, Deus me enviou na frente, não foi você. Olha, não foi você que me atingiu, não foi você que me traiu. Foi Deus que fez isso comigo. O bispo, isso é quebrantamento. Aí eu acho que a gente chegou no ponto que Deus quer. Em Gênesis 45, 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então, quando José abre, apesar de José ter chorado, todo mundo sabe que lá no palácio de Faraó ouviu o choro de José, mas quando ele diz uma frase dessa, José está dizendo assim: eu aceitei o tratamento de Deus. Então, quando eu entendi, Deus me levou aqui e me disse: não foram eles que fizeram nada com você. Eu permiti com um propósito, porque você precisava amadurecer. É Você forte. Você precisava disso. Então, o quebrantamento nos leva a reconhecer que até isso é permissão de Deus. E aí ele leva a gente pela sua mão aonde exatamente o lugar que ele deseja que nós estejamos. O lugar do quebrantamento. Esse quebrantamento, nós temos poucos minutos, né, Bispo? É, 6 minutinhos. Esse quebrantamento, por exemplo, Davi vai derrubar o gigante, aí Davi diz assim: você vem, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Dependência. Gideão, capítulo
17 de 1 Samuel. Gideão faz prova com Deus para ir lutar contra os midianitas. Ele tem tanta certeza que é Deus, que ele edifica um altar. Você vai ver lá no capítulo 6 de Juízes. Josafá vem contra ele os moabitas e os amonitas. Josafá, 2 Crônicas 20, Josafá, ele diz assim, se o mal nos sobrevier, espada, fome, o que for, nós clamarmos a ti, o Senhor vem, nos livrará e nós te glorificaremos. O quebrantamento também faz você ganhar suas guerras, não com chavões. Está amarrado, fogo no diabo, está repreendido. Você começa a depender tanto de Deus que as suas guerras você deixa que Deus peleje por você. Glória a Deus. Salmo 46. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, quebrantamento também traz isso. Por isso a gente fala de prosperidade. Por isso ele disse a Josué: nenhum inimigo vai poder te resistir. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Então, todos esses guerreiros, Davi, Gideão, Josafá, todos esses guerreiros, o próprio Josué, todos esses guerreiros, eles deixavam que Deus pelejasse, que Deus lhe desse as estratégias. Isso é quebrantamento. Então, eles chegaram no lugar de vitória, no lugar do centro da vontade de Deus. Então, nós não precisamos viver uma vida de derrota. Para mim, vitória é isso. Então, eu deixo ter eu não sei como é que eu vou chamar isso, mas é para a gente guardar. Quebrantamento é reconhecimento da aliança que nós temos com Deus. Ele Glória. pode, eu confio. Ele ordena, eu obedeço. Ele é, eu o adoro. Ele faz, eu louvo. Ele chama, eu me entrego. Ele dá, eu consagro. Ele toca, Aleluia. eu me quebranto. Ele perto e eu contrito. Experimente. Que bênção. Tremendo. Amém? Repete isso aí, pastora. Foi muito Dá bom tempo isso de aí. repetir? Dá tempo de repetir. Repete aí que dá tempo. E a Vamos gente lá. vai orar. Tá. Então, quebrantamento é reconhecimento da aliança que temos com o Senhor. Ele pode, eu confio. Ele ordena, eu obedeço. Ele é, eu o adoro. Ele faz, eu o louvo. Ele chama, eu me entrego. Ele dá, eu consagro. Ele toca, eu me quebranto. Ele perto e eu contrito. Meu Essa, Deus. se é que eu posso chamar assim, é de minha autoria. Glória a Deus. E que bênção. O Espírito de Deus te iluminou aí falando isso. Dá Amém. até para escrever algo aí, viu? Amém. Dá para escrever algo. Então, eu quero encerrar a minha fala com esse pequeno verso, essa pequena poesia, não sei como é que a gente chama, mas é tudo isso, isso que eu li aqui para a gente, isso resume o quebrantamento. Por isso que ele está perto, porque a gente se quebra. Então tem Verdade. salvação, tem presença, Então, tem salvação. vamos orar, que a gente está chegando aí. Temos 2 minutinhos. E eu peço à senhora que faça essa oração. Em Amém. nome de Jesus. Um Amém. minutinho agora. Bendito Deus eterno, Pai, nós te damos Aleluia. graças pelo dia que o Senhor fez para nós nos alegrar. Nós nos quebrantamos e declaramos o teu senhorio em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Declaramos que tu és o Senhor e nós somos os servos. Nós Verdade. declaramos que o Senhor, reconhecemos o teu tratamento em nossa vida. Que o Amém. Senhor sabe tratar as nossas feridas. Que o Senhor Verdade. fere e que o Senhor sara. Nós reconhecemos a tua grandeza, a tua graça. E a Aleluia. obra que o Senhor tem feito e que vai completar em nós é tão grande que o salmista diz que os justos nos rodearão quando verem tanta grandeza. Os ímpios ficarão emudecidos. Então, que a tua graça, Senhor,
teu favor venha sobre nós. Amém. Nenhum argumento fique na mão do inimigo, mas que nós cheguemos diante do teu